haverá departamento de guerra. War. Guerra. Declarar guerra contra esses narcotraficantes. E sabe o que o Trump falou? Eu estou cansado de ficar na defensiva. Agora está na hora do ataque. Todos estão cansados de teatro, certo? Isso é uma obviedade. Todo mundo já chega de teatro, não quero mais saber de mentirinhas. Já expliquei aqui que o Partido Comunista, de acordo com os próprios documentos e relatórios do Partido Comunista, eles têm uma face que é a face legal e a face ilegal do partido. Já expliquei aqui que o PT não é um partido, o PT é apenas um CNPJ que explica a liderança de todos os partidos comunistas no Brasil, porque ninguém pode estar acima do PT. Todos aqueles que conseguem elevar-se um pouquinho próximo do que seria a estrela do PT, com muitas aspas, o avião cai, como aconteceu com o Campos em 2014, ou o ministro que decidir por alguma coisa contrária ao PT, o avião cai também, ou se o seu partido está questionando as urnas eletrônicas e você está ali apoiando o candidato que está disputando com a Dilma Rousseff, o helicóptero do seu filho cai também. Enfim, essa é a realidade do PT. O PT é uma organização criminosa, não é um partido político. Eles são a vanguarda, na linguagem comunista, né? Eles são a vanguarda do partido. Ou seja, eles é que têm que controlar toda a pirâmide da estratégia socialista revolucionária no Brasil e na América Latina por meio do Foro de São Paulo. Você tem os narcotraficantes matando, estuprando, decapitando. O tempo todo tem notícia no Brasil. Jovem é decapitada, jovem é decapitada. Todo dia, quase eu estou recebendo. Todo dia não, mas pelo menos 3 vezes por semana eu recebo notícias de meninas que foram decapitadas porque não se comportaram como o narcotraficante queria. Outras que, inclusive, se recusaram a se relacionar com esses narcotraficantes, que também foram degoladas, não só por traição à subserviência ou obediência a um outro grupo, outra facção, mas simplesmente porque não quis deitar e ter relação sexual com o narcotraficante. Dito isso, né, todos nós não queremos ficar defensivos diante do que está acontecendo. E aí a linguagem se torna fundamental para mudar isso. O que o Trump vai fazer? Olha esse vídeo que a produção vai colocar aí agora. Não haverá mais departamento de defesa nos Estados Unidos. Haverá departamento de guerra. War. Guerra. Departamento de guerra. Declarar guerra contra esses narcotraficantes. Não haverá mais departamento de defesa nos Estados Unidos. Haverá departamento de guerra. War. Guerra. Departamento de guerra. Declarar guerra contra esses narcotraficantes. O Trump falou isso nesse vídeo. Não precisa colocar o áudio não, produção? Pode só dar o play aí e deixar o vídeo do Trump rolando no mudo. Esse vídeo aí é o pronunciamento do Trump, que ele está refazendo algo de agosto de 1949. Em agosto de 1949, os Estados Unidos mudou o nome de Departamento de Guerra para Departamento de Defesa. Eu só vou agir se me cutucarem. Só vou agir se derem na minha cara. Só vou agir depois que eu tiver já com o meu inimigo com a mão no meu pescoço colocando um fuzil na minha cabeça ou uma bomba nuclear na minha cara. Agora não. O Trump decretou que não haverá mais Departamento de Defesa. Haverá Departamento de Guerra. E sabe o que o Trump falou? Eu estou cansado de ficar na defensiva. Agora está na hora do ataque. Quem que não está esperando isso? Chega. Esse teatro de que Maduro é presidente, que foi eleito, esse teatro de urna eletrônica, colocando narcotraficante como presidente, jogando faixa em cima de narcotraficante, usando a burocracia para dizer que esse cara virou presidente. Tá todo mundo cansado dessa merda. Bota todos esses narcotraficantes na cadeia e quem resistir, tiro na cabeça e acabou. Ou eu tô sendo exagerado? Alguém aqui quer tratar narcotraficante com música do Imagine, de John Lennon? Tocando musiquinha em piano branco? Mostrando a bunda? Você sabe, né, que o John Lennon ficou com a Yoko Ono mostrando a bunda, né? No quarto do hotel? É. Você não sabia disso não? O Max fez uma cara ali, coitado. O Max enquanto a arrombadeira fazia a cama deles, arrumava o quarto. Eles tiraram a foto com a bunda, assim. Mentira. Tem isso aí, bota aí, Yoko Ono, John Lennon. Não precisa mostrar. Yoko Ono não tem bunda, desculpa. E o John Lennon mudou completamente a mentalidade dele. Pra quem não sabe, o John Lennon... Não tem. Não tem. E pra quem não sabe, o John Lennon mudou completamente a mentalidade dele. E a primeira entrevista que ele deu criticando os marxistas e dizendo que ele estava tocando merda quando eles eram mais jovens, querendo mudar o mundo, que na verdade os marxistas estavam fazendo tudo de errado. Isso está na entrevista dele, depois que ele conheceu o Ronald Reagan. A primeira entrevista que ele deu foi em 8 de dezembro de 1980. Ele morreu de tarde. Tá? Morreu
na tarde da manhã que ele deu entrevista. Imagina, ele deu uma entrevista, vamos dizer assim, assassinado, né? Timeline, né? Deu entrevista de manhã na timeline, de tarde ele foi lá, foi assassinado. Morreu não, foi assassinado, bem lembrado. Mas é bom a gente entender isso. Essas ações contra os narcotraficantes na América Latina, elas começam com os narcotraficantes que carregam a droga física. Depois ela vai com os narcotraficantes que estão com fuzis. Depois ela vai para os narcotraficantes que estão com faixa de presidente. E eu não vejo a hora do Trump ir atrás dos narcotraficantes que usam toga. Pois é, e a situação que a gente está vivendo hoje, ela me preocupa muito, porque o Brasil vai ficando cada vez mais isolado. De certa forma, isso pode gerar um efeito a médio prazo positivo, no sentido de que o poder econômico do Brasil, né, as elites financeiras brasileiras, começarem a ver os efeitos desse isolamento do Brasil em relação aos Estados Unidos, mas não só aos Estados Unidos. Gente, a presença do Celso Amorim atrás do Xi Jinping naquele desfile militar, ele pegou muito mal para o mundo. E ontem ele fez uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da China, tá? Porque tem um detalhe. Fechando a aliança. Tem um detalhe. Só lembrando que o Celso Amorim fez um prefácio de um livro pro Hamas. Um livro em louvor, enaltecendo o Hamas. Mas tem um detalhe que passou por alto e eu só percebi ontem. Quem estava na China um dia antes do desfile? Vocês lembram? Se prostituindo ou politicamente? Politicamente. Eu ia falar Janja. O primeiro-ministro da Índia. Mas que vazou. Exato. Ele foi embora. Ele não participou do desfile militar dos 80 anos. Vocês estão entendendo? Ele do BRICS. Exato. Ele esteve um dia antes naquela a reunião da OCX, né? Que é uma espécie de OTAN, né? de segundo escalão ali, de Índia, Rússia, China, e tem alguns outros países ali da Ásia. Mas a questão é, o primeiro-ministro indiano não ficou, porque ele sabia que aquilo ali ia pegar muito mal. Tá? Primeiro porque a China não reconhece sequer o mérito dos Estados Unidos na vitória da Segunda Guerra Mundial. E segundo, porque foi o que a gente viu ontem, né, que a gente viu no dia do desfile, parecia o Mao Tse Tung. Sabe, ele é digno do Mao Tse Tung. Pega os vídeos do Mao Tse Tung, você vai ver a mesma roupinha, mesmo estilo, a mesma postura, e todo mundo ali, aquela galera, era o estilo Mao Tse Tung, é o estilo Stalin. Então, assim, foi assustador. Para mim foi assustador aquele vídeo, não no sentido de poderio chinês, mas no sentido dele dar um recado para o mundo do que a China está se tornando. E ter o Celso Amorim ali do lado atrás do Xi Jinping. Gente, aquela foto é escolhida a dedo quem vai ficar onde. Não é ao azar. Entendeu? Não é um azar assim, Vladimir Putin à direita, Kim Jong-un à esquerda. Entendeu? Só aí já partimos para a percepção absoluta do que está sendo dito ali. Todos eles ali foram milimetricamente calculados e o Celso Amorim atrás do Xi Jinping era para dar notoriedade, para qualquer foto você vai ver. Você vê que a Dilma já não é tão importante. A foto já diz isso. O Celso Amorim estava ali numa posição que... super privilegiada. Não tinha como disfarçar. Talvez depois da Rússia e da Coreia do Norte fosse a mais privilegiada. Então isso é preocupante para nós. Porque a gente vai se aliando, o Brasil vai se aproximando das piores ditaduras. E isso, quem disse, foi aquele analista lá da CNN. Não sei se vocês viram esse vídeo. A repórter da CNN fala... o Celso Amorim com os outros líderes mundiais. Líderes mundiais? Esses são os piores ditadores do planeta. Eu sempre falo isso, é porque a palavra líder, tanto que já falei aqui, o Evandro Carlos de Andrade, que foi o diretor da Central Globo de Jornalismo, muito tempo excelente jornalista, ele nos proibia de dizer líder do MST. Era chefe, ele dizia que bando não tem líder, tem chefe. E que líder tem sempre um significado de algo positivo. Mas, devolvendo para você, Max, desculpa, isso, ali a gente tinha ditadores, tiranos, autocratas, então não dá para chamar de líder. É chefe, no mínimo, no máximo um chefe. Exato. Então, o que acontece? Agora a gente tem o Equador aceitando fechar acordo com os Estados Unidos para o combate ao narcotráfico. Gente, o que aconteceu nos últimos meses? Não adianta querer só botar a culpa no Eduardo, no Paulo Figueiredo e no Jair, não. O que aconteceu nos últimos meses no Brasil? Logo no início do governo Trump, ou o pessoal já esqueceu?
O governo americano pediu para o Brasil declarar, né, PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. O que aconteceu? O governo negou. Não, 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 não. O Não, comandante não. sul, tá, dos Estados Unidos, né, do Southcom, né, o comandante da área sul, que engloba a América do Sul, veio ao Brasil, foi ao Brasil, queria visitar a tríplice fronteira do Acre, que é onde a gente sabe que tem uma rota de droga ali. E o que o governo brasileiro falou? Negou. Negou acesso. Ele tem em Negou Brasília acesso. só. Então, o que acontece? Ficou muito claro para os Estados Unidos que não há interesse real do governo brasileiro em combater o narcotráfico, em fazer uma aliança com os Estados Unidos e outros países que querem acabar com o narcotráfico. Enquanto isso, a gente tem El Salvador com grandes acordos prosperando, a Argentina com grandes acordos e prosperando, e agora o Equador. Paraguai Antes teve o Paraguai, bem lembrado, e agora o Equador. Até o México, né? O México não se México revoltou também. quando o Trump incluiu na lista de grupos terroristas todos os Inclusive, cartéis mexicanos. inclusive a presidente do México falou recentemente, numa entrevista, de que o Brasil não era prioridade. Não. Nenhum acordo bilateral está sendo negociado com o Brasil. Há só acordos de cooperação em determinadas áreas. O México não é maluco. O México depende dos Estados Unidos. Eles não vão se indispor com os Estados Unidos promovendo uma aproximação com o Brasil do PT, que é anti-americano por si só. A essência do Brasil do PT é o anti-americanismo, né? E eu queria ver se a gente conseguia mostrar, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, porque o Lula, o Sidônio Palmeira, a turma do Lula, todos eles tentam passar essa imagem dos Estados Unidos, né, como se quisessem interferir politicamente em todos os países, destruir as soberanias nacionais, né? E essa mentalidade, claro, contamina também a Europa, né, que já é um continente muito contaminado, né, pelas ideias woke, né, e pelo socialismo, mais ou menos. E Portugal também está nessa. E a gente teve o Onyx Lorenzoni, que mora em Portugal atualmente, que foi ministro do Jair Bolsonaro. Ele foi dar uma entrevista para a CNN de Portugal, e a resposta dele foi tão contundente, tão cortante, tão faca tramontina, que o apresentador português encerrou a entrevista. Foi algo inacreditável. E o apresentador, o entrevistador, caminha nessa direção exatamente. Os Estados Unidos estão interferindo, porque os Estados Unidos estão atacando, porque os Estados Unidos... E tomou do Onyx. Não sei se a gente tem condições de rodar esse trechinho da entrevista do Onyx. Pediu produção aí ou você está falando agora ao vivo? Eu tinha pedido já no grupo aqui. Não sei se a gente... Então, enquanto eles estão preparando o vídeo, é bom a gente entender que quando nós estamos falando aqui narcotraficantes, eu acho que a gente tem até que passar a mudar a nomenclatura. Porque nós não estamos falando de pessoas que estão traficando narcóticos apenas. Porque isso é muito vago. Concorda comigo? O cara tá ali com uma quantidade, seja pequena ou exageradamente grande, de narcóticos. Não é só isso que essa galera tá fazendo. Esses aqui, ó, narcotraficantes, eles são terroristas. Terroristas. E hoje nós estamos com uma noção, infelizmente, né, uma noção ainda pior, que esses terroristas estão na estrutura de Estado. O que ainda é mais assustador.